Oi, galera, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A gente vai continuar ainda falando sobre funções polinomiais do segundo grau, nesse caso, tá? Apostila número 3. Galera, ontem a gente falou sobre gráfico, quando ele é crescente, quando ele é decrescente. E eu gostaria de passar para vocês agora estudo de sinais. Na apostila de vocês, eu tô com a minha física aqui, vocês podem abrir aí na página 43. Tem um ótimo quadrinho aqui, tá? Tem um resumo muito bom. Aí tá aqui o que a gente falou na aula passada, né? Duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais, não tem raízes reais, tá? Aqui quando ela é crescente, aqui quando ela é decrescente, não tem novidade aqui. O que eu quero falar com vocês é dois estudos de sinais, que ele acontece da seguinte forma: a gente considera o eixo das abscissas, que é o x, tá? E aí, se a gente tem uma função crescente, por exemplo, com duas raízes reais diferentes, o desenho dela é assim. E aí, na hora de fazer o estudo de sinais, a gente vai considerar que aqui ela é negativa, porque ela está abaixo de x, tá? Do gráfico do eixo x. E aqui a gente vai considerar que ela é positiva, tá? Bom, se ela tem duas raízes reais diferentes ou distintas, aqui ela tem duas raízes, aqui ela só tem uma. Portanto, ela é positiva o tempo todo. E se ela não toca o eixo x, também positiva o tempo todo, ok? Se ela é decrescente, não, aqui ela toca só uma vez, né? Deixa eu fazer isso aqui, depois eu faço outro. Aqui. Então, aqui, como ela tá acima do eixo x, ela é positiva. E aqui na parte de baixo, ela é negativa. Deixa eu desenhar aqui. Ela sendo decrescente, com duas raízes reais iguais. O que acontece? Negativo o tempo inteiro, porque ela tá abaixo do eixo x. E se ela não toca o eixo x, porque não tem raízes reais, então ela é negativa o tempo todo, tá? Isso tá aqui na apostila de vocês, na página 43. Observando aqui, gente, o que acontece? Daqui pra cá, a gente sempre analisa o gráfico daqui pra cá. Então, daqui pra cá, ela tá tendendo a decrescer. Daqui pra cá, na verdade, daqui até aqui, ó, que é o ponto do vértice, ela está tendendo a decrescer. Daqui pra lá, ela tá tendendo a crescer, tá? Ela é uma função decrescente, porém o gráfico está tendendo a decrescer até o vértice, que a gente já falou. E do vértice em diante ele passa a subir, tá vendo? Ok? Aqui eu já tenho uma diferença, ó. Daqui pra cá, o que tá acontecendo com o meu gráfico? Ele tá subindo, então ele tá crescendo, tá? E daqui pra cá ele tá decrescendo, ok? A gente vai falar disso depois, vamos fazer exercício, enfim. Coloquei aqui na página 44. Acho melhor, de repente, do que eu escrever aqui no esboço, é vocês acompanharem na apostila de vocês, tá? Então, olha só. Observe esse exemplo A aqui. A gente tem uma função, tá? E aí, o estudo de sinais já tá feito aqui, positivo, positivo, para a parte que tá acima
do eixo x, negativo para a parte que está abaixo. Sobre isso, a gente pode ver o quê? O que a gente pode analisar nessa situação? Olha aqui. Para x igual a menos 4, ou x igual a 2, f de x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y. O y é igual a 0, ou seja, quando x vale menos 4 e quando x vale 2, aqui nesses pontos o y vale 0. Tanto que o ponto aqui, na verdade, é 2 e 0, e aqui é menos 4 e 0, né? Agora, quando x é menor que menos 4, onde que o x é menor que menos 4? Daqui para cá. Daqui para cá é menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Só tá diminuindo. Então, daqui para cá, né, que é justamente a parte desse gráfico, porque, perceba, esse gráfico ele tá vindo de lá de cima, né? E ele vem a partir de números cada vez menores aqui. Então, ele tá dizendo aqui, ó, que o x quando é maior que menos 4, ou seja, daqui para cá, ou o x quando é maior que 2, daqui para lá, a gente tem y maior que 0, tá? E para menos 4, entre x e 2, ou melhor, x entre menos 4 e 2, que são esses valores aqui, ó, a gente tem valores de y menor que 0. Ou seja, aqui dentro eu tenho valores para y que são menores que 0, tá certo? Inequações do segundo grau. Como é que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Bom, a gente, em primeiro lugar, deixa eu pegar aqui um giz de cera. A gente tem que resolver como se fosse uma equação comum, tá? E aí, usando fórmula de Bhaskara e tudo, e aí a gente encontra x igual a menos 1, vou chamar de x', e x duas linhas igual a menos 7/3. Nesse caso aqui, eu fazendo o cálculo normalmente. Eu preciso encontrar esses valores porque esses valores são a minha raiz, tá? E aí, a partir disso, eu posso fazer o esboço. Sei que ela é feliz porque o A é maior que 0, então ela é crescente. Sinais aqui. Eu sei que aqui eu tenho menos 7/3 e aqui eu tenho menos 1, certo? E aí, como é que eu vou responder a minha inequação? Bora lá. X tem que ser maior que menos 1. Ou x tem que ser menor que menos 7/3. Tá aqui. Tá? E aí, como que eu respondo isso? Solução é igual. Abre chave. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que menos 1 ou x é menor que menos 7/3 e fecha a chave, certo? Próximo exemplo aqui, como nós falamos agora mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu uso a fórmula de Bhaskara, vou encontrar as minhas raízes. Nesse caso aqui, eu vou achar a raiz x' igual a menos 1 e x duas linhas igual a 1/2, tá? Vou fazer o esboço. Aqui eu tenho uma função decrescente e aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho 1/2. De novo, sobre a questão do estudo de sinais. Acima do eixo x, positivo, aqui negativo e aqui negativo, certo? Respondendo aqui, o que a gente precisa, a gente aqui quer os valores para os quais o x, no caso a equação, é menor
ou igual a 0. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, bora lá. Para responder isso aqui, vamos analisar. Se a minha função ela tem que ser menor ou igual a 0, ela é menor ou igual a 0 quando é negativa, né? Então, o que vai me valer de resposta é essa parte e essa parte aqui, tá? Então, respondendo. Aqui para vocês conseguirem enxergar bem. O x sendo maior ou igual a 1/2 ou o x sendo menor ou igual a menos 1. Repara, ó. X maior ou igual a 1/2, x menor ou igual a menos 1. Essas são as duas verdades aqui para essa solução. Então, vamos colocar aqui a resposta formal. Solução: x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 1/2 ou x é menor ou igual a menos 1. E fecha a chave, tá? Coloquei um terceiro exemplo aqui, uma outra situação. Aqui, mesma coisa, o início é sempre o mesmo, tá? A gente fazendo aqui vai descobrir que o x' é igual ao x duas linhas e que esse valor é 3, então eu só tenho uma raiz, feliz. Então, 3. Todos os sinais são positivos, certo? Então, aqui eu tenho a minha função, ela é maior que 0. Maior que 0 são os meus números positivos. Atenção, aqui esse cara não é maior que 0, aqui ele vale 0. Lembra? O y vale 0. Então, nessa situação, eu posso ter qualquer valor para y, menos 3. Então, como é que isso vai ficar? Minha solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x seja diferente de 3. X não pode ser 3, tá bom? Qualquer outro valor, o x admite.